Olá pessoal, hoje estreando aqui um novo formato aqui do programa Revista Horse TV, um novo quadro. Aqui do meu lado está o Ricardo Ravaiani, que é um especialista em turf. Nós vamos conversar com ele, vai contar um pouquinho a história dele aí, de como ele se envolveu com os cavalos, em especial no turf. Aí o Ricardo hoje é um conhecedor profundo aí de tudo que acontece no mundo do turf e que vai, nas próximas semanas aí, tá conduzindo um quadro aí, né, Ricardo? Contar um pouquinho dessa história aí sua. Então vou começar, como é que começou essa história sua com o cavalo, Ricardo? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, graças a Deus. Minha história começou como muitas pessoas começaram através da família, né? Meu pai é turfista, meu pai vem todos os sábados, hoje ele tem 85 anos e continua vindo todos os sábados, tem os amigos dele todo sábado aí no Jockey, e eu, criança, sempre vim com ele, desde muito pequeno. Eu acho que eu me lembro, eu aprendi a ler com a revista Coruja da época, que era a revista de corrida, de cavalos, e enfim, sempre tive acompanhando os cavalos de corrida, vindo aqui no Jockey, e acabei me tornando um profissional nessa área. Com os cavalos propriamente dito, assim, que é uma coisa é o Jockey Club, né? Outra coisa é os cavalos, que até as pessoas precisavam entender um pouquinho. Como é que é isso para você, Ricardo? Então, os cavalos, mesmo eu vindo aqui pequeno, eles sempre estão do lado de lá da cerca, né, do público em geral. E obviamente que eu pedia para o meu pai, criança, assim, queria um cavalo. E aí quando eu tinha meus 14 anos, meu pai comprou junto com um amigo uma eguinha, uma potranca inédita, criação do Aras Mariana, chamava-se Filidim. E aí mudou, né, o approach que eu tinha do turf, era uma coisa da cerca para cá, né, da arquibancada ali mesmo, meio que restrito a assistir de longe com revista e tentar identificar quem ia ganhar ou não. No momento que você passa a ter um cavalo, você se integra muito mais no esporte, né, porque aí você acompanha o cotidiano das cocheiras, que não é uma coisa aberta para o público em geral, especialmente aqui que não tem tanta mídia, né, que mostra os bastidores. Além de você acompanhar isso, você começa a acompanhar o trabalho do treinador, né, que é a preparação, né, vir de manhã nos primeiros trabalhos de madrugada, né, que o pessoal começa 6 e pouco da manhã. Então, quando ela foi fazer a primeira passada de 800 metros, e aí o pessoal com cronômetro, e você, enfim, gera toda aquela expectativa até o dia da estreia, que é algo que não dá para traduzir, porque é realmente muito emocionante. Você fica com o coração na boca desde a noite anterior e principalmente nos momentos que antecedem a largada, né? Um negócio realmente que mexe. Não é à toa que esse esporte fascina milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Então aí, com 14 anos, eu tive essa experiência já, e aí meu pai continuou comprando um ou outro, mas sempre pouquinho, sempre com amigos, né? Obviamente que não é uma coisa tão barata, tão barata e nem tão cara, mas... que é um negócio que a gente vai falar mais para frente disso aí. Fiquei... Depois não larguei mais, porque quando você é picado pelo bichinho, né, do turf, das corridas de cavalo, é muito difícil para você largar, você tem que largar de vez, não pode vir. E daí como é que ficou na sua época, 14 anos, quer dizer, você está praticamente um pré-adolescente aí, né? Como é que fica a roda dos amigos? Você acaba já formando um núcleo de amigos específicos, porque a turma lá da escola também já tem um outro movimento, nem todo mundo se interessa por isso de cavalo, por essas coisas do cavalo. Por exemplo, na escola, eu não tinha nenhum amigo que gostasse de corrida de cavalo. Todos sabiam que eu vinha e tal, mas não tinha, assim, pessoas que... Na faculdade, sim, encontrei algumas pessoas que já gostavam de cavalo, mas não tinham conhecimento do turf. O turf, infelizmente, foi muito fechado durante anos, né? Ficou muito fechado para si mesmo e pouco aberto, e que impediu das pessoas conhecerem o que tem aqui, né? E aí
obviamente formei um grupo de amigos daqui, até hoje, Beto Romano, que está sempre aí na mesa do Turf, amigo nosso, desde esse é o contemporâneo. Dessa época de arquibancada, de sociais. Ricardo Sabag, que inclusive trabalha no Jockey, também é dessa mesma geração, que também ficava atrás onde meu pai ficava ali, na mesma fileira, na arquibancada, e a gente jogava bola. Não tinha o paddock aqui na frente, né? Então tinha um espaço, um gramado ali, a gente jogava com bola os programas com elástico. Então tinha esses amigos que até hoje estão por aí, né? A gente conhece vários e as gerações vão passando, então eu consigo ter a proeza de ter amigos de várias idades, desde gente de 20 e poucos anos até os amigos do meu pai, por exemplo, que já tem 80 e tanto, né? Isso é uma vantagem de você ter um hobby, no fundo. Esse é o lado do hobby, né, do esporte, porque justamente você tem um habitat meio seu, né, uma coisa que é excelente para comparar com pessoas que só têm aquela rotina de trabalho e casa, uma atividade assim é muito salutar. Agora, Ricardo, esse período aí que você falou que o jockey foi sempre muito fechado e tal, acabou criando alguns mitos, assim. As pessoas acham que o jockey é um lugar de pessoas que só apreciam o jogo, de pessoas viciadas. Mas tem essa questão da paixão. Como é que você faz essa divisão entre a paixão pelo cavalo e o mundo das apostas, por exemplo, assim? Então, primeiro, se você compreender o turf, a origem histórica da corrida de cavalo, a corrida de cavalo praticamente nasceu de maneira organizada já com apostas. Porque se você vai lá para trás, no século XVIII, século XVII, na Inglaterra, quem corriam eram os nobres de casas inglesas, que corriam um cavalo contra o outro de outra casa, e os empregados, os que trabalhavam nas respectivas casas, que começavam a apostar entre si que o cavalo dele ia ganhar contra o outro, e até que surgiram os tais bookmakers, que eram as pessoas que anotavam no caderno todos os jogos de cada um. Ao invés de jogar eu contra você, eu contra o Dorival, você contra não sei quem, essas pessoas centralizaram. Então, até hoje, por exemplo, na Inglaterra, o que é, por exemplo, aqui no Brasil proibido, que é essa apuração de jogo paralelo e tal, lá é normal. O jogo não é controlado pelo hipódromo em si, mas sim por essas casas de apostas. Então, a origem da corrida de cavalo, já desde lá de trás, já tem apostas envolvidas. E é por isso que o nosso esporte é o esporte que é preparado para isso. Não é à toa. Nós temos, 300 anos de regulação do jogo com o esporte. Então, hoje é disseminado, ou são disseminadas as apostas esportivas em futebol, em basquete, em boxe, em tênis, em tudo que é esporte. Só que esses esportes não são preparados para isso. Não é à toa. O turf O turf sempre foi. O turf já tem os elementos, não só de legislação, porque você vai ver coisas sobre isso no Código Nacional de Corridas, que é federal. Você vai ver isso na lei do turf, decreto do turf, que são leis federais. Isso estou falando de Brasil, mas você pode levar para qualquer lugar do mundo. Isso já é regulado há muito tempo. Então já tem os instrumentos, comissário de corrida, que está lá para analisar se por acaso alguma performance está em desacordo com o que o cavalo normalmente produz. Justamente tudo isso já é uma proteção dos apostadores e que vem de séculos, né? Vem de anos e anos e anos. Então, o nosso esporte é o esporte talhado para as apostas. Até mesmo na questão do antidoping, né? Hoje o Jockey Club aqui de São Paulo, pelo menos, tem um dos centros que são referência, você pode até falar melhor do que eu aí, que é uma referência da América Latina, né? Um dos melhores. São Paulo andou numa fase, já foi uma referência muito maior do que é hoje. Infelizmente teve um período de um pouco de sucateamento do laboratório, mas que, se Deus quiser, vai voltar a ser uma das referências aqui. Mas hoje em dia, por exemplo, as provas principais de todo o continente, o antidoping é feito em laboratórios
estrangeiros na França, etc., que seguem um protocolo muito detalhado para justamente evitar qualquer tipo de performance que não seja válida. Não é à toa também, já puxando para esse gancho, que o cavalo de corrida, que é o puro sangue inglês, né, do Turf, é o único cavalo que não permite qualquer tipo de reprodução artificial, né? Inseminação, a cobertura tem que ser natural, justamente para isso, para você ter o esporte mais perto do que é esporte de verdade, que é justamente você evita que a dominação econômica seja um fator tão grande, né? Dessa maneira, com cobertura natural e sem possibilitar a transferência de embrião e uma série de coisas, você tem a coisa bem próxima do que é o esporte desde sempre, né? Que é uma competição justa, com os efeitos da natureza sendo preservados. Agora, Ricardo, para o público em geral, assim, tem as pessoas que são especialistas em corrida de cavalo, você é um deles aí que estuda isso, né? Vive o seu cotidiano aí. Mas para as pessoas que estão chegando no jockey hoje, que gostariam de ter uma aproximação, não só com relação à aposta, mas de ver uma corrida, porque antes de tudo a corrida de cavalo é um prazer, é um esporte, né? Uma coisa que a gente pode apreciar e não precisa às vezes nem apostar. E o jockey hoje oferece várias condições para as pessoas virem aqui passar uma tarde agradável, com novas atrações aí. Como é qual o conselho que você daria para essas pessoas? O que eu sempre digo é que a corrida de cavalos é um esporte e é um espetáculo. Ele é muito colorido, porque cada jockey veste uma farda diferente, uma roupa diferente, com cores diferentes. Os cavalos são seres supremos na natureza, porque quem vê um cavalo de perto e vê eles correndo, é surreal, né? É uma coisa, é lindo demais, o barulho que eles fazem, o barulho do tropel, de um grupo de 4, 5 cavalos correndo juntos, a velocidade deles e a imprevisibilidade, né? Sim, às vezes a gente está vendo uma corrida, tem sempre os favoritos, de repente vem aquele lá no último atropelando todo mundo, é uma coisa que mexe com eles todos, são animais, né? Eles não falam, mas eles dão sinais, né, que os treinadores, veterinários e afins, obviamente, estão sempre tentando identificar, mas é corrida. Corrida, diferentemente de uma corrida de carro, a corrida de carro é inclusive foi o futuro, né, das corridas de cavalo, que vieram bem antes, claramente. Você pode ter numa corrida de carro um domínio da Mercedes, por exemplo, como tem hoje na Fórmula 1, até com um pouquinho da Ferrari, mas você parte de máquinas perfeitas, né, tecnologicamente perfeitas, etc., e que são muito mais previsíveis do que uma corrida de cavalo. Corrida de cavalo depende do ritmo. Um cavalo muito bom, ele pode ir para frente, e de repente um cavalo não tão bom vai e acossa ele o tempo inteiro e eles acabam cansando antes do tempo, e vem um cavalo que é inferior em tese, mas que o jockey foi esperto e correu um pouco mais acomodado, e ele vem no final, tem mais fôlego do que o que sai, o que é melhor que ele, e ele ganha. E é por isso que corrida de cavalos é tão bacana. Para a pessoa que quer, a gente tem visto aqui o jockey já desde o ano passado voltou a abrir um pouco mais os seus portões com esses festivais de food trucks, etc., que acabam trazendo justamente o que precisa. É duro você chamar alguém para vir ao jockey para ver corrida de cavalo. A pessoa falta, né? Eu não vou lá para ver corrida de cavalo. Agora, se ele vem com um chamariz outro, o cenário e as corridas acabam compondo todo o ambiente, e é só ver, sábado passado estava cheio aqui o jockey, por exemplo, e a gente cansa de ver criança no colo dos pais querendo ver os cavalos mais de perto e falando que querem vir no final de semana seguinte. Por quê? Porque é uma atmosfera bacana. Isso independentemente de jogo. Agora, o pai e a mãe estão lá, às vezes, fazendo uma fezinha, jogando R$5 num cavalo e torcendo, porque torcer é gostoso. E ganhar é muito bom. Quando você ganha,
Só o fato de você ganhar um cavalo que você escolheu, que acha que vai ganhar, já te dá aquela descarga de adrenalina que nos dias de hoje é muito valorizado. Se você jogou ainda, nem que seja R$5, a sensação de ganhar é muito boa e não é à toa que isso tem no mundo inteiro, né? Não é à toa também que o jogo é o Turf é o único esporte que é permitido o jogo no Brasil e em vários outros países. Então, é muito bom, você não precisa vir aqui para jogar especificamente, você joga se quer, né? Mas com certeza, se você jogar, você vai gostar, é gostoso. Você vê uma série de mesas com um monte de gente, cada um escolhendo seu número, jogando um pouquinho. Dinheiro, eu sempre uso esse termo, parcimônia, né? No jogo você tem que ter parcimônia, você não pode jogar mais do que você pode perder num dia que você ia sair normal para jantar, etc. Você joga o quanto cabe no seu orçamento, né? Acredito que esse vai ser um dos temas aí que você vai poder explorar bastante aí nesse seu quadro, mostrar para as pessoas todas essas opções que elas têm aí, não só de vir aqui curtir um dia agradável, uma tarde agradável, vendo corrida de cavalo e aproveitando as outras atrações, mas principalmente dando esse tipo de dica que as pessoas não sabem. E na verdade é isso, né? Você pode apostar a partir de R$2 e ter uma infinidade aí de composições aí que você faz, que você depois pode explicar isso com mais detidamente aí para as pessoas, como é que é? Sim, o Jockey tem no programa oficial, que é gratuito, quem vem ao hipódromo recebe ou pode pegar o programa que é justamente a relação de páreos, cada páreo significa uma corrida, que tem ali o nome de cada cavalo, o seu número respectivo, o peso dele, peso do jockey, o dono, o nome do proprietário, o nome do criador, a farda, né, que é a blusa. E com isso você tem ali a explicação também embaixo de quais são as apostas que se podem fazer. Apostas simples, diretas, como que é o normal que as pessoas jogam, que é o vencedor. Existem outras apostas como o placé, que se o cavalo fizer primeiro ou segundo, você ganha. Tem o show, que o cavalo se faz primeiro, segundo ou terceiro, você ganha. Aqui em São Paulo ainda não tem, mas deve ter no futuro. Dupla, que é acertar o primeiro e segundo colocado. Trifeta, primeiro, segundo e terceiro. Quadrifeta, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quanto mais difícil o jogo, mais dinheiro você pode ganhar. E muitas vezes você pode investir menos até. Uma quadrifeta, por exemplo, você tem que acertar os 4 primeiros colocados, logicamente que o grau de dificuldade é muito maior de acertar só o primeiro, certo? Mas você pode jogar uma quadrifeta R$1,50 na ordem seca, R$1, acho que é R$2 no mínimo, colocando lá um cavalo para primeiro, outro cavalo para segundo, um cavalo para terceiro e outro para quarto. Se você acerta, você ganha muito mais do que você ganhando jogando esses R$2 mesmo num vencedor. Um vencedor. Porque o grau é mais difícil. Então, com o tempo, as pessoas vão entendendo. Eu já tenho visto pessoas que estão vindo toda semana, agora nessa fase nova, e que na última semana eu já vi elas jogando quadrifeta. Começaram só jogando vencedor e placé, não sei o que lá, e já passaram a jogar quadrifeta, porque... O cara já vai se soltando, já vai se né? soltando, vai vendo os rateios. De repente, uma quadrifeta pode pagar até... Tem quadrifeta do último par, tem uma garantia de R$10.000. A quadrifeta de sábado passado deu um ganhador. Eu não vi quanto jogou, deve estar no site, mas ganhou R$10.000, acertando os 4 colocados num páreo que tinham, acho que 9 ou 10 cavalos. É difícil? Mas sorte está lá, né? Óbvio que você pode ou não saber de cavalo para acertar. Às vezes, eu sempre conto a história da minha filha. Minha filha veio aqui, eu conheço bastante, ela veio, não sei o quê, eu olhei uma tordilha e falou, pai, eu vou jogar nessa tordilha. Eu falei, você está louca, não existe. Não tem a menor chance. Não existe, vai jogar dinheiro fora, filha. Como é que é isso? Pagava 25 por um. Falei para ela, joga no outro cavalo e tal, que eu acho que tem mais chance. O que aconteceu? A tordilha ganhou. Ganhei uma tordilha, eu fiquei falando sozinho, ela olhou pra minha cara e falei, tá bom. Ainda tive que dar R$100 para ela, porque ela ia ganhar 200 e tantos, ia jogar R$10, e tive que... Nem deu, acho que o dinheiro, acho que eu paguei um jantar, saí com ela e tal. Porque existe sorte. Isso torna o ambiente mais fantástico. Exato, ainda, né? Porque aqui, se vocês... E eu sou um dos que são os que falam com certa segurança sobre quem vai ganhar ou não, mas a gente sempre leva na cara, porque carreiras são carreiras, como dizemos, né? Não é
fácil, mesmo que você pode ter N elementos que induzem a um cavalo ser grande favorito e ele ganhar. Ele pode não ganhar. Existe todo esse aparato para ver se a corrida foi normal, mas mesmo assim não são favas contadas, é um negócio interessante. Então, as pessoas às vezes têm uma ideia, é muito difícil. Como é que eu vou concorrer com alguém que conhece tanto cavalo? Primeiro que você tem a opção... Não está concorrendo diretamente com ninguém, né? Você não está concorrendo diretamente com ninguém. Segundo que as nossas dicas são publicadas. Então tem um concurso no site do Jockey que tem lá as indicações das pessoas. Então você pode simplesmente pegar esses palpites, você não precisa saber tanto. Você pode pegar os palpites de várias pessoas, você pode assistir o programa Mesa do Turf que tem antes das corridas e também na hora aparece. Você pode. Eu lembro que eu tinha uma amiga que olhava a perna dos cavalos. Se a perna fosse alta e mais esticadinha, ela achava que eram melhores. E era o jeito dela. Cada um faz do jeito que quiser. Mas era uma profissional que fazia isso? Não. Era uma amadora, né? Acho, amadora, mas ela gostava. Tem gente que vem, por exemplo, que é de outras raças, né, de 3 tambores e tal, é bem diferente, mas cavalo é cavalo. Então, normalmente tem uma tendência de olhar o cavalo e jogar aqueles mais fortes, porque o cavalo de 3 tambores é quarto de milha e tal. E aí eu explico, falo, olha, o cavalo forte, atarracado, ele é mais talhado, o PSI, para distâncias curtas, mas um páreo de milha, 2.000 metros, o cavalo quanto mais alongado, mais delgado, longe do chão, melhor, enfim. Sua filha também deve ter ouvido alguma coisa, porque dizem que os tordilhos correm mais que os outros, né? Não, dizem que... Não, na verdade, no nosso meio, dizem que os tordilhos ganham na lama. Quando chove, na areia encharcada, e à noite especialmente, dizem que aí os tordilhos correm mais. Não creio São que haja as nenhuma... lendas do cavalo, né? A base científica por trás disso, não creio que tenha, mas... são, como eu disse, são vários e vários... Isso é um universo próprio. Hoje eu vejo tanta criança que se mete em universos próprios artificiais, como dos videogames, né, que são inclusive esporte e tal. Isso é bem parecido com um universo desses, mas é real, né? Porque os cavalos existem. Cada cavalo é como se fosse um avatar, mas ele é um cavalo. Ele tem o seu nome, ele tem o pai dele, a mãe dele, você pode conhecer todos os ancestrais desse cavalo, e você tem o componente humano do jockey, né, do treinador e tal. Então, eu diria que esses videogames e tal é uma evolução desse nosso mundo. O turf era a brincadeira, entre aspas, das pessoas quando não tinha isso, né? Justamente porque você tem um universo seu ali, né? Agora, Ricardo, você vai estar abordando esse assunto aí nos próximos quadros, nos próximos programas, mas eu queria só adiantar que você desse uma palhinha tal de um assunto que é bem familiar seu, a questão de ser proprietário de um cavalo de corrida. Você já desenvolveu um trabalho aí com a Associação dos Criadores de Cavalo por Sangue Inglês, né, dos cavalos de corrida. Como é que é? É diferente você ter um cavalo de corrida do que as pessoas que têm um cavalo em casa ou as pessoas que são criadoras de cavalo, aí que a gente tem muito, esse mercado, esse segmento vem crescendo cada vez mais, mas ter um cavalo de corrida é uma coisa diferente e especial, né? E tem muita coisa que as pessoas não conhecem disso. É muito bom ter um cavalo de corrida, eu tento sempre ter. Se não for sozinho, a gente se junta com amigos, cada um paga, sei lá, a gente faz 5 amigos, 20% cada um, você divide despesas e compartilha alegrias, é o que a gente fala. Não é à toa que esses condomínios de cavalo existem no mundo inteiro. Na Austrália, por exemplo, tem cavalos que custam $1 milhão comprados por grandes sindicatos que já têm mais de 150, 200 proprietários, cada um tem um pedacinho do cavalo. Só que vão todos para a corrida e para quem já assistiu é um negócio muito bacana. Mas enfim, o cavalo de corrida é diferente daquele cavalo, o quarto de milha, de 3 tambores ou manga larga, porque o cavalo de corrida é como se fosse a Fórmula 1 dos cavalos, né? O dono, eu, por exemplo, tenho lá um cavalo, eu não posso montar no meu cavalo.
É diferente. Tem que ter todo um aparato profissional eu não para posso. dar esse suporte. Eu sou dono né? do cavalo, mas eu não posso, se quiser, pegar, montar no cavalo e dar uma volta aqui na raia. Ou mesmo lá na cocheira. Se alguém me vê e fala, eu sou multado. Não pode. Então, porque o cavalo exige brevet. É como você ter um avião e não ser piloto. Você pode ser piloto do avião, ótimo, beleza. Mas você pode ter um avião e se você não tiver... O brevet, cavalo você de não corrida, pilota. então ele precisa ter uma habilitação das pessoas para montar nele. Exatamente, não é Olha, qualquer uma coisa que eu também não Não é sabia qualquer um, disso. só pode ser cotejador, galopador, que tem Imagino que para matrícula. correr uma corrida profissional, sim, obviamente, precisa ter um Sim. preparo, não é qualquer um. Mas precisa ter um documento, então? Você tem que ser matriculado perante a comissão de corridas do hipódromo, não é qualquer um que vai em cima do cavalo. Então essa diferença é importante salientar. Então é como você ter uma equipe vamos imaginar que você tem uma cudelaria com 3 cavalos. É como se fosse uma equipe de Fórmula 1, porque você não está pilotando, seu filho não está pilotando o cavalo, mas é o seu time ali, são as suas cores. Então a sua relação com o cavalo ela é diferente, ela é muito mais próxima de alguém que não é dono de cavalo, óbvio, porque está aqui, como eu falo, da cerca para cá, mas você está lá de manhã vendo os matinais, ele está indo na cocheira, está indo dar cenoura para o seu cavalo, faz carinho para o seu cavalo, você pode ir todo dia lá. Óbvio que você tem um relacionamento com ele, mas você não é você que está competindo nele. A gente vê, por exemplo, bombando 3 tambores, né, que eu dou sempre esse exemplo. O que acontece muito é que o dono do cavalo é o pai que bota a filha para montar, certo? Exatamente. Então, aqui não tem esse... E às vezes é compartilhado também entre a Exato. família. O pai monta, a mãe monta, o filho monta, a irmã monta. Óbvio que é muito mais fácil para o esporte se desenvolver assim, mas aqui é diferente, porque o negócio é profissional. Justamente pela proteção que já se dá aos apostadores, que é uma massa que está aqui observando, que pode ter cavalo ou não interessa, mas eles têm que ser protegidos, justamente porque estão, teoricamente, para fora dos bastidores. Como eu sempre digo, há essa proteção de anos para os apostadores. Então, por isso que se exige todos esses cuidados, inclusive esse. Você não pode ficar na mão do proprietário do cavalo montando. É um jockey profissional que você conhece, você acompanha, você sabe se ele é bom ou ruim. Então, por mais que não haja tanta intimidade do dono do cavalo com o cavalo, é um negócio fantástico, porque você acompanha a evolução do cavalo. O cavalo, você vai correr, ele começa, depois ele corre, você não sabe se ele vai correr bem ou não na primeira vez, aí tem a segunda vez, aí pode mudar de raia, de grama, correr na areia, correr na grama, uma série de... Enfim, é demais, o cavalo vai acompanhando, aí você vai chegar, você pode correr grande prêmio, você pode vender esse cavalo para o exterior, você pode ficar milionário com o cavalo. Tem um amigo meu que comprou um cavalo por 30 mil e vendeu por $1 milhão. Puxa vida. Sim, acontece, não é... Não é sempre, mas acontece. Mas uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, tem 2, 3 cavalos que são destacados e que são vendidos aí por $300 mil, $400 mil, $1 milhão, depende. Agora, aquela pergunta que todo mundo quer saber, quanto custa ter um cavalo de corrida? Hoje em dia, você tem o valor do cavalo em si. O mercado de cavalo de corrida, ele é muito especial porque você normalmente compra o cavalo chucro, que é o que a gente chama de bilhete fechado. Esse cavalo nunca foi montado, não foi domado ainda. Você só tem o aspecto morfológico dele, né? Olhando para ele e tal. E o pedigree, para você decidir comprar ou não. Óbvio que você pode usar aí veterinário, que vai fazer os exames para ver se o cavalo está em ordem. Existe toda também uma legislação que protege o comprador e tal. Aí você compra esse cavalo, ele é bilhete fechado, chucrinho. Ninguém montou nele, você não sabe se vai correr ou não. A média de um cavalo assim nos leilões é de mais ou menos R$30 mil, em 15 parcelas. Então vamos dizer R$2 mil de parcela por mês. Você consegue comprar um potro com potencial para ser bom cavalo. Estou falando de um preço bem razoável, preço médio 30 mil. Você vai encontrar potros que você vai comprar por 10 mil, 8 mil, 5 mil, 6 mil, vai encontrar de 90, mais caros 100, também. Mas vou dizer a média 30 mil. Por mês, ele sendo bom ou ele sendo ruim, você vai gastar a mesma coisa. Esse é outro detalhe importante. O cavalo, ele tem um valor pelo que ele come, pelo que ele é treinado e onde ele fica. Então, o cavalo fica alojado nos hipódromos ou em centro de treinamento.
Cada um tem seu preço, tem seu treinador e você paga o que a gente chama de trato. Esse trato é um valor mensal que engloba tudo. Comida, o alojamento, que aí inclui luz, água, etc, etc, o treinamento, tudo. Hoje em dia está em torno, aqui em São Paulo, de R$ 1.800, você vai na faixa de 1.700 até 2.000, você tem alguma variação, se ele tiver em corrida, um par de ferraduras de alumínio custa, acho que R$ 100 reais, então você vai ter uma variação, um veterinário a mais, um tratamento, alguma coisa assim, você pode ter uma variação, mas eu diria que é entre 1.700 e 2.000 por mês, aqui em São Paulo, por exemplo. Pô, é mais barato que ter um cavalo na hípica, então? Não sei, a hípica ela é mais, não é meu universo, eu sei que lá tem menos espaço, talvez, do que aqui, que nós temos. Não sei quanto que é lá, mas é isso. E o cavalo corre por prêmios que variam, você tem prêmio até o 5º lugar. E o cavalo, o proprietário também tem que pagar a inscrição em cada paro que ele vai participar? Paga um percentual, acho que é 2% hoje em dia, do que o cavalo, que é descontado na sua conta. Você tem uma conta perante o jockey que você recebe ali os prêmios e ali são debitadas essas taxas de inscrição, taxa de montaria, há um valor fixo pequeno também para o jockey que vai montar. Os jockeys ganham um percentual do que você ganha, 10%. Só que não é você que paga, já é descontado direto. Entendi. Já tem toda a logística do negócio. Já tem toda a logística, é descontado direto. Então você normalmente, nos tempos áureos, vamos dizer assim, que se Deus quiser voltam, com uma vitória do seu cavalo, você pagava 10 meses de trato. Uma vitória te dava 10 meses tranquilo com o cavalo. Óbvio que você pode, a hora que você quiser, botar no leilão e vender, e tentar pegar outro, enfim, existe todo o mercado, né, interno. Hoje em dia, paga mais ou menos uns 3 meses, vamos dizer assim. Mas que... Uma vitória em qualquer páreo. Uma vitória em qualquer páreo. Só que você recebe até 5º lugar. Se o cavalo chegando até 5º, pinga alguma coisa na sua conta. Entendi. Então, você consegue... eu não vou dizer, eu não posso mentir dizendo que, olha, é uma atividade lucrativa, que você vai ganhar dinheiro com... Você pode ganhar, mas não necessariamente é lucrativa. É um hobby que você pode ou não ganhar dinheiro com isso. Entendi. Dependendo da sua sorte, se o cavalo for bom, se o cavalo não for, se você vender bem, souber a hora de eventualmente vender o cavalo e assim por diante. Então, vocês puderam perceber que o Ricardo é uma pessoa super entendida aí dos cavalos, do PSI, dos cavalos de corrida, e tenho certeza aí que nas próximas edições, aí nos próximos programas, ele vai trazer muita informação interessante, não só para quem gosta do turf, para quem vive o mundo do turf, mas para quem gosta de cavalo de uma forma geral, e também para trazer um pouco mais de informação do turf para essas pessoas, também desmistificar, né, Ricardo, essa má impressão, não má impressão, mas às vezes uma falsa ideia do que as pessoas têm do que é o mundo do turf, que hoje, eu falo isso faz tempo já, a gente convive aí com todas as raças, o turf é acho que o esporte equestre mais antigo da humanidade, né? E que serve de referência para muitas outras coisas. Hoje o segmento equestre, as modalidades estão crescendo, tem o tambor que você citou agora há pouco, aí várias outras modalidades aí crescendo, com cada vez mais adeptos. E o Ricardo vai trazer um pouquinho dessas histórias do cavalo de corrida e das histórias dos apaixonados por cavalo. Então fique ligado, Revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas e agora também na sua TV.